Paz, irmãos, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou o Beza e eu fiquei encarregado de trazer a palavra para essa quinta-feira. E a mensagem que Deus colocou no meu coração está no livro de João, no capítulo 9 de João, que fala acerca da cura de um cego de nascença. E eu gostaria que nós focássemos na história desse cego de nascença, no sentido da fé daquele homem. Como a fé daquele homem passou a amadurecer a partir do momento que Jesus fizera uma cura, a partir do momento que Jesus tocou na vida dele. Não só de forma física, mas de forma espiritual. E a gente vai ver isso no decorrer do texto. Mas o que eu tenho para passar para os irmãos está espalhado pelo capítulo inteiro. E para a gente não ficar aqui lendo o capítulo inteiro de forma seguida, maçante, eu pensei, em só fazer a explicação para os irmãos e vocês podem acompanhar a leitura conforme vocês vão assistindo. E para contextualizar, inicialmente, eu gostaria que a gente entendesse onde é que Jesus estava com os seus discípulos. Era um dia de sábado e também era a festa dos tabernáculos ali em Jerusalém. O local estava muito cheio e Jesus estava passando quando ele vê um cego. E eles sabem que aquele cego era um cego de nascença. Aí começa um diálogo entre os discípulos de Jesus a respeito de quem pecou para que aquele homem fosse cego, e eu não gostaria de me prender a isso agora. Mas falar de como a vida daquele homem que nasceu cego começou a mudar no momento em que ele encontrou Jesus. Jesus, ele fala com os discípulos, explica coisas grandes, que a gente pode fazer uma outra pregação em cima do que Jesus falou, mas o que eu vou me focar é no cego. Jesus fez um lodo com a sua saliva e o barro, passou nos olhos do cego e mandou que ele fosse se lavar no tanque de Siloé. O homem foi e obedeceu. Quando ele saiu vendo, enxergando, e as pessoas que o conheciam, os vizinhos, que sabiam que ele nasceu cego, começaram a perguntar entre si o que foi que havia acontecido com ele. E ele responde: olha, um homem chamado Jesus fez lodo, colocou nos meus olhos e mandou que eu me lavasse. Quando eu saí do tanque, eu passei a ver. Então as pessoas começaram a ficar curiosas e tentando entender como é que alguém passou a ver sendo cego de nascença. E eles começaram a questionar tanto aquilo que eles pensaram: olha, a gente vai ter que ver com os fariseus como isso foi acontecer. E eles levam um homem cego de nascença até os fariseus para que eles explicassem como foi que um homem que era cego de nascença passou a ver. Só que os fariseus, apesar de serem líderes espirituais do povo judeu, eles estavam muito presos a dogmas e a tradições, e havia nos fariseus uma cegueira que não era semelhante à cegueira física do homem que nascera cego. A cegueira dos fariseus era uma cegueira espiritual. E lembra que eu falei que era sábado? Jesus, ele fez um barro ali, passou nos olhos do homem que nasceu cego para fazer a cura. E no dia de sábado, existia uma tradição, um dogma entre o meio judaico, dentro do meio judaico, entre os fariseus, de 37 atos que você não poderia fazer num dia de sábado. E entre esses atos estava o ato de fazer barro. Quando você fazia barro, você quebrava o sábado, você quebrava a tradição, você infringia a lei. E percebam na leitura do texto que os fariseus não estão se importando com o milagre ou com a pessoa do homem que nasceu cego. Eles estão se importando apenas com o ato de Jesus ter quebrado a lei, ter quebrado a tradição. Pouco importa se foi feito um milagre extraordinário ou não. O que importa para eles é que Jesus quebrou a lei. E eles ficam questionando o homem que nasceu cego a ponto de não acreditarem que o homem realmente era cego. Enquanto os fariseus discutiam entre si se aquilo era possível ou não, como era possível que Jesus tinha feito um milagre desses num dia de sábado, eles ficam questionando ali, discutindo, enquanto que o cego de nascença começa a pensar. Lembra que eu falei que
ele tinha dito para os amigos e para os vizinhos que foi um homem chamado Jesus que havia curado ele. Agora, o cego de nascença estava pensando, e no versículo 18, 17, ele diz: olha, eu estou aqui pensando, mas aquele Jesus não é um simples homem. Eu percebo que ele é um profeta. Percebe que a fé daquele homem que era cego de nascença começou a dar os seus primeiros passos. Ele começa a pensar em Jesus e começa a crer em Jesus, não só como um simples homem que fazia sinais, agora como um profeta. Mas essa situação não vai ficar assim. A fé daquele cego de nascença vai amadurecer ainda mais, degrau por degrau. Os fariseus estavam motivados a não acreditar naquele milagre, a ponto de mandar chamar o pai e a mãe daquele cego para que eles testemunhassem se aquele homem era realmente cego de nascença. Então, eles chamam os pais, e os pais temem os fariseus, eles temem os judeus daquele meio do sinédrio, porque eles sabiam que os fariseus já tinham determinado que quem dissesse que Jesus era o Cristo seria expulso da sinagoga. E é curioso esse ser expulso da sinagoga porque pelo que ele representa. Não era só o ato de você não poder frequentar o culto na sinagoga, mas ser expulso da comunidade judaica, ser tido como um fora da lei, um foragido. E aqueles pais do homem cego, por mais que soubessem que Jesus foi quem fez o milagre, temiam os fariseus porque eles não queriam ser expulsos da comunidade judaica. Porque ser expulso da sinagoga representava ser um foragido, passar a sofrer perseguição, não ter mais os seus direitos como judeu. E eles temiam os homens. Aqueles pais, os pais do homem cego, eles temiam aos homens. E esse é o maior inimigo da nossa fé. Não podemos temer aos homens no quesito proclamar a nossa fé. A nossa fé ela tem que ser pública. A gente não tem que ser cristão em segredo. As pessoas têm que saber que nós somos seguidores de Cristo, seguidores de Jesus de Nazaré. E aqueles pais, eles tinham medo dos fariseus e, portanto, por mais que eles soubessem que fora Jesus que fez aquele milagre, eles não iam declarar aquilo. E aí a nossa história continua. Os fariseus, não satisfeitos com a resposta dos pais, voltam a questionar, a interrogar o cego de nascença. E aí parece que o nosso amigo cego de nascença, ele começa a ficar impaciente. E ele diz assim para os fariseus: olha, eu já disse para vocês o que foi que aconteceu, mas vocês não estão me dando ouvido. Por acaso vocês querem ser discípulo dele? E aí os fariseus começam a ficar irritados, não gostam daquilo, e falam: olha, nós somos discípulos de Moisés. Quanto a esse Jesus, nós nem sabemos de onde ele vem. E aí, nesse momento, a fé do cego de nascença, que era cego de nascença, né? Agora não é mais cego, Jesus o curou. Mas a fé daquele homem, ela sobe mais um degrau no quesito maturidade. Porque além de ser alguém em quem Jesus tocou e fez um milagre e começou a transformar a vida, ele passou a falar palavras da verdade. Ele trouxe uma palavra do alto, assim como Jesus trazia palavras que vinham do alto para o povo. E o homem que nasceu cego, diz para aqueles fariseus: olha, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem. Contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. O cego de nascença, ele não via mais Jesus como um profeta, mas agora ele via Jesus como um homem de Deus, um homem que praticava
a vontade de Deus e temia a Deus. A fé dele já amadureceu mais um pouco, mas ainda não era o ápice. Ainda não tinha concretizado a fé daquele homem. Mas isso foi suficiente para que ele falasse a verdade para os fariseus. Olha, se aquele homem tivesse pecado, ele não poderia me curar. Se aquele homem tivesse pecado, ele não poderia fazer aquele milagre que ele fez na minha vida. E é impressionante vocês serem doutores da lei, vocês serem discípulos de Moisés e não saberem quem é aquele homem. Não saberem de onde que ele vem. E aí os fariseus, diante dos fatos, diante dos argumentos que eles não conseguem entender, não conseguem acreditar, porque eles estão cegos espiritualmente, eles partem, quando o argumento acaba, quando não dá para debater o argumento, a pessoa ela parte para a violência. E foi isso que os fariseus fizeram. Eles xingaram o homem que nascera cego e expulsaram ele da sinagoga. Lembra que eu falei que se representava ser expulso da sinagoga? Aquele homem não tinha mais direito de ser judeu. Ele seria um foragido, um fora da lei. E eu acredito que aquele homem saiu vagando, sem destino. Porque os pais não queriam ser expulsos da sinagoga, então não iam receber o cego de nascença em sua casa. Então aquele homem ele saiu vagando, sem destino. E aí vem a conclusão, quando ele encontra Jesus novamente. E Jesus fala para ele, olha, você crê no Filho do Homem? E aí o cego diz, quem é ele para que eu creia? Porque o cego de nascença não tinha visto Jesus ainda. Quando Jesus mandou ele se lavar no tanque, ele ainda era cego. E quando ele saiu, ele não sabia quem era Jesus. Mas nesse momento ele encontra com o autor da sua cura, do seu milagre, e também com o autor da sua fé. A fé que transformou a vida dele a ponto dele entender quem era aquela pessoa que falava com ele. E ele disse, creio. Se curvou diante de Jesus e adorou. E aqui está o ápice da fé cristã. Aquele homem era judeu. Ele conhecia a lei judaica porque o povo falava de forma oral a lei judaica todos os dias. O Torá era recitado todos os dias. Deuteronômio, que dizia que você não pode prestar culto a outro, senão a próprio Deus. Você não pode se prostrar a outro, senão somente a seu Deus, ao Deus de Israel. E quando aquele homem se curva e adora, ele está reconhecendo que Jesus não é um simples homem que fazia milagres. Jesus não era um simples profeta. Jesus não era um homem de Deus que temia e praticava a vontade de Deus. Jesus era o próprio Deus. Jesus era o Filho de Deus. E quando ele se prostra e adora, a sua fé chega no ápice. O ápice se concretiza. E esse é o fundamento da nossa fé. Nós acreditamos e seguimos que Jesus é o Filho de Deus, que Deus enviou para ser a luz do mundo. É por isso que esse texto ele tem elementos como o tanque de Siloé, que significava enviado. É por isso que Jesus fala que ele é a luz do mundo, porque o protagonista dessa história, na verdade, é Jesus. A mensagem que ela quer passar aqui é que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele é quem tira a cegueira espiritual e transforma os nossos corações. Para isso, a gente não pode estar preso a dogmas. A gente não pode estar preso à tradição. A gente tem que ter a nossa fé focada, ligada. O princípio da nossa fé, o fundamento da nossa fé é Jesus Cristo. E Paulo dizia, não lançai outro fundamento senão esse. A nossa fé é crer no Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Não fazer como os fariseus fizeram, que era focar lá na tradição, lá no dogma, lá na lei e esquecer da vida do homem que precisava, que foi a cura. O princípio da nossa fé é Jesus. E é essa fé que tira a cegueira dos olhos e transforma nossas vidas. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.